colocou que acreditava que ter sido ela a mandar a carta. Isso você não pode colocar. Não, a defesa não pode. Não pode. Chance para protestar. Colocou que teria sido ela, achava que ela teria escrito a carta. Ele não pode achar, ele tem que ter certeza. Né? Então, tudo isso pode ser aproveitado por uma terceira pessoa. E, por ele ser muito mais velha que ela está no estado de submissão. Por ela ser bonita, tantas mulheres são bonitas, aceitar o presente, no momento em que ela sabia que podia ser mandada embora, como não aconteceu. Como aconteceu? Ela foi mandada embora, sem nenhuma justificativa. Se ela era uma boa funcionária, se ela era tão bonita, se ela podia se prevalecer disso, né, ele não teria mandado embora. Isso foi para provar que ele tinha o poder sobre ela. E, sobretudo, conhecia tudo da lei. Sabia o que estava fazendo. Sabia exatamente como agir. Como levar ela a aceitar as ações. Né? Claro que ela também se prevaleceu disso. Não tem como dizer que não. Mas era o momento em que ela precisava do dinheiro e ele sabia, ele tinha o conhecimento da necessidade dela. E era uma forma de mostrar a ela que ele podia pagar todas as contas. Ele podia fazer por ela o que ninguém faria. Então, ela com certeza se deixou levar pela necessidade, se deixou levar pela situação, né? Porque ninguém hoje pode ficar sem emprego. E ele conhecendo o que estava fazendo, porque ele conhecia a lei, ela não. Ela era só uma secretária. Então, assim, ele podia ir com a sua lógica. Por quê? Se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Aí as coisas podem acontecer. Você precisa do dinheiro para fazer outras coisas. Claro, uma pessoa necessitada que passou por várias situações na vida difíceis, não vai querer perder a única forma que ela tem, tá, de pagar suas contas. E procurar outro emprego, começar tudo de novo, se ele estava fazendo tudo isso. Né? Ele queria realmente fazer a lei conseguiu. Por isso eu sei desses anos. Eu me tive a aqui. Confesso ao júri que a posição da nossa colega foi muito boa, porque ela inclusive cita, como vocês são pessoas muito inteligentes, e vocês pegaram essa palavra, ela cita que a nobre Tânia, a senhora Tânia, né, ela cita dizendo que ela foi prevalecida. A expressão prevaleceu, né, para a gente aqui foi muito importante essa questão. Então, não só a nobre deu os presentes, mas ela foi também iniciada. Eu acho que a expressão prevalecer tem tudo a ver com ser iniciado. Somente isso. Esse argumento de que ela foi subjugada não existe mais nos tempos de hoje. A mulher conquistou o mercado de trabalho, as custas de muito trabalho e da valorização da sua feminilidade como mulher. Formada em administração, ela é capaz de conseguir o emprego, não cabe dizer que ela foi subjugada, que ela recebeu tais propostas de forma de opressão, como forma de opressão. Isso não cabe dizer. Então, eu não consigo entender como uma pessoa capacitada, bonita, preparada para o mercado, ser dita subjugada por, exatamente, trabalhadores em escritório de advocacia, outros escritórios de advocacia. Então, não cabe dizer que ela foi subjugada e foi seduzida por presentes. Basta a palavra maravilhosa. Se falar em que não foi subjugada, que não teve situação, pode ser, né? A questão, tudo começou
A lei não pode permitir perante a veracidade dos fatos constatados. A Sânia poderia, sem autorização, ter pedido demissão. Claro, com essa faixa salarial que eu estava ouvindo, em relação à atuação do réu, ela não conseguiria em outro local. Ela poderia sim ter saído dali. Só que a mãe dela estava passando por um período de debilitada no hospital, ela precisava financeiramente dessa quantia. E o réu usou isso para persuadir, para convencer e manipular, não só financeiramente, mas com palavras, com acenos várias vezes de apelo sexual de diferentes formas. E volto a falar sobre não se trata de um relacionamento amoroso de colegas de trabalho, de um homem e de uma mulher, e sim de patrão e funcionária. Existe uma hierarquia, sim, e não estava sendo de comum acordo, não. Houve atuação, houve um pressionamento para que esse romance fosse levado adiante. O réu teve o seu casamento desfeito, sim, por causa do seu próprio comportamento. Porque ele sim coagiu a autorização muito mais jovem que ele a manter um relacionamento com ele. Passa a palavra. Gostaria de perguntar aos advogados da dona Tânia, vocês sabem da antiga relação dela com colegas, seus colegas do antigo escritório, que é comum isso para ela, né? Ela ter relações com negados para saber. Gostaria de uma explicação. Eu deixei claro, o ideal seria isso mesmo, fazer uma faixa, mas nós não temos, eu falei, nós não temos ainda, nem gestão de tempo, não temos experiência, jogo de cultura, para o ideal é isso, então você coloca um jogo de coisa, 3 para lá, 3 para cá. Cabe ao magistrado decidir se cabe ou não. Não, mas na realidade, Naquele momento. naquele momento, concede ou não. Mas aí o magistrado, ele não vai conceder em momento algum por essa razão. Ok. Continua. Eu gostaria que a parte explicasse, e pelo que todos sabem, a senhora Tânia costuma ter relações com colegas de trabalho, né? Inclusive no escritório anterior, e por acaso ela era forçada a sair do trabalho e ir para um motel. E não quer que a gente proteste? Pode usar esse termo. Ela era forçada a ir para o trabalho no motel. Isso é um fato, ela era forçada. Isso meu, não. O importante é dizer o seguinte: ele poderia ter evitado tal situação desse relacionamento? Sim, poderia. Pois ele tem o livre-arbítrio de escolha, como todos nós temos. Porém, quem manda no próprio coração? Como o ditado popular já diz, o coração é seara que nos manda. Então o que acontece? O relacionamento amoroso pode acontecer. Você nunca pode dizer que não aconteceria dentro do seu próprio trabalho. Isso é passível de acontecer porque o ser humano é falho. A Tânia mesmo disse, numa situação de relacionamento, que ele a tratava com esmero e respeito. Então, os fatos aqui relatados não condizem com os fatos que realmente aconteceram. Ao se relacionar com o seu patrão, utilizando os seus atributos, ela era muito bonita, ela assumiu o risco em ter esse relacionamento, em ter seduzido não só o próprio patrão, mas outros
Então, eu acredito que ela agiu de má fé, com o intuito de obter ganhos com esse relacionamento e com outros que aconteceram anteriormente. Não está em pauta a vida passada dessa valorização. E nós temos hoje liberdade sexual nos relacionados com quem nós quisermos. Não há provado aqui que houve esse relacionamento com vários funcionários. Nós estamos falando em questão atual da sede sexual sofrida pelo autor em relação ao réu, Ranulfi Álvares de Azevedo, com quem ela se relacionou antes desse acontecimento, não vem ao caso. Nós estamos falando de chefe e funcionário, não de colegas de trabalho, não de outros relacionamentos. Até porque poderíamos também estar avaliando a vida passada do réu, e não estamos fazendo isso. E aquilo que é dito tem que ser provado. Não basta apenas falar no ouvido. Até porque pode apenas gerar até um processo contra calúnia e difamação em relação à minha cliente. Realmente o medo dela está no casamento, porque terminou o caso quando a esposa dele descobriu. Quando se realmente não fosse só ele o interesse, se ele não tivesse coagindo ela, ele simplesmente terminaria o caso, né? E continuaria ela trabalhando lá. Mas não. A primeira decisão dele para continuar com a esposa, que não aconteceu, foi mandar os medos dela tinham um outro fundamento. Ela realmente seria mandada embora no momento em que ela quisesse, não. No momento em que ela se negasse a estar com ele, se negasse a receber qualquer presente, se recusasse a receber qualquer coisa, dissesse não a ele, fechasse a porta, não atendesse aos pedidos dele, ela seria mandada embora, como aconteceu por um outro motivo, mas ela foi mandada embora. Ela perdeu o emprego que tanto precisava estimar. Se não fosse por esse motivo, se não fosse a sede sexual, ele não teria mandado ela embora, ele teria ficado com ela trabalhando lá. Porque se não era esse o motivo, se ela era ela quem dominava essa situação. Se era a minha cliente que fazia uso da sua beleza para ter um caso com ele e obter rendimentos, né, ele não teria mandado ela embora. Ela teria feito com que a situação se modificasse e ela teria ficado lá. Mas todos os meses dela foram certos porque ele com certeza mandou embora. Ou seja, ele tinha o poder de mandar embora a qualquer momento. Era só ela dizer não. Como fez. E outra coisa, ela não foi forçada fisicamente. Não, ela só foi forçada moralmente, psicologicamente, tá? Para que desse continuidade a esse ato. Tanto que quando acabou, ela sempre começa pela acusação, termina pela defesa. Bem, estamos concluindo então aqui a nossa defesa. Sabemos que todo esse processo que aconteceu dessas relações entre Radolfo e Tânia, a maioria deles são presenciais, através das joias, como diz, né? Joias motivaram, são elas a motivação, né? Da atuação, conforme diz a defesa. Eu quero dizer que nós discordamos completamente com esse fato, já que a autora era ilustradora, como já falou no colega, a relação com ele foi de um longo tempo, ela foi uma pessoa instruída, capaz, de capacidade para julgar ela tinha, ela poderia ter interrompido isso, já que os valores adquiridos entre joias e viagens e presentes, com certeza já teria pago muito tempo as despesas da sua mamãe doente. Então, os caras nobres hão de entender muito bem isso, que extrapolou a relação de Ranulfo e Tânia em relação aos interesses. Ranulfo, eu esqueço o nome desse nome. Ranulfo.
cabe lembrar que, será que é coincidência o fato de ela, no escritório, que veio trabalhar, antes de trabalhar no escritório do meu cliente, ter tido um caso também com o chefe dela no antigo escritório? Será que agora ela ter tido um caso com esse chefe também, com o Canu, também é coincidência? Como não falar do passado? Quando você vai fazer um concurso público, qualquer coisa, do seu passado é falado o tempo todo. Como não falar do passado? Não estamos falando desse aqui, não. Deus tem que falar do prazo. Foi fácil. Fácil. Ela teve um caso com o ex-chefe dela e agora teve um caso para ter benefícios. Um caso dele. Um crime de justiça. Apoiando inteiramente o que acabaram de ouvir na fala social, sem paixões anteriores, ou seja, sem se deixar envolver pela série de trabalhos que fizeram anteriormente. Considerem o que ouviram até agora mesmo, de hoje. Dali, vocês vão manifestar a seguinte resposta. A música é ou inocente, ocupado, inocente. Por quê? Aí sim, aí ele vai entrar para nós jurados o exercício do academicismo. Ou seja, eu vou trabalhar com o texto de lei para manifestar minha resposta. Passa a palavra para cada um. Não, agora são eles. Doutora, pode começar. Bom, ouvindo as partes, sendo considerados os fatos apresentados pela acusação e pela defesa, senhores, agora vocês vão decidir se pronunciar quanto à decisão de Ranu é ou não culpado e por quê. Isso, exatamente. O porquê disso não é fácil. Você grava aqui ou não? Ok. Vamos começar pela doutora. Não, um minuto, tá? Não, achei que vai. Eu acredito que Vossa Excelência, então, ali a segunda. Atenção. A fala deve ser respeitada. Só quero lembrar que quem não tiver definido não conseguirá fazer a renúncia. Eu já estava a lembrar que você falou, nesse fato da pronunciamento, inicialmente ele veio estar em plenário, ele está na reserva. Não ia ter nem a presença das partes, não é isso?